Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Por que será que ele fala que não precisa escrever acerca dos tempos e das estações, hein? Porque essa, na realidade, é uma expressão relacionada aos judeus. E também está ligada ao dia do Senhor. Os tempos e as estações e o dia do Senhor são duas expressões que a gente encontra no Antigo Testamento. Mas o arrebatamento é um mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Ele diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, os mistérios só foram revelados aos apóstolos nas cartas, nas epístolas. Você não encontra os mistérios revelados no Antigo Testamento ou mesmo nos evangelhos, que ainda estavam no tempo da lei, no tempo do Antigo Testamento, por assim dizer. Mas você encontra nas cartas, nas revelações das cartas. E quando ele fala aqui, porque no versículo 1, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. É como se ele dissesse: olha, não se preocupem, porque vocês não vão estar aqui. Vocês não têm que saber sobre isso, porque não compete a vocês. Não faz parte daquilo que vocês terão de passar, os tempos e as estações. Porque ele vai falar depois em seguida do dia do Senhor. O dia do Senhor não é exatamente um dia de 24 horas, mas todo um período em que muitas coisas acontecem nesse dia do Senhor. Para o cristão, o arrebatamento, que é a primeira coisa que entra em cena, é uma bênção. Mas para aqueles que não creem em Cristo, é um desastre. Porque é o começo, o arrebatamento dá o pontapé inicial aos tempos e estações. Nesses tempos e estações, Deus vai voltar a tratar com a nação de Israel e com os eventos do fim dos tempos, aos quais o Antigo Testamento já apontava. Então, embora o arrebatamento fosse um mistério que nem os profetas do Antigo Testamento tinham acesso, por outro lado, os tempos e as estações e o dia do Senhor eram coisas que apareciam já no Antigo Testamento. E os profetas avisavam desses tempos e estações, desse dia do Senhor no Antigo Testamento. Quando os apóstolos perguntaram para o Senhor quando ele ia estabelecer o seu reino, no versículo em Atos capítulo 1, versículo 7, ele respondeu assim e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, vocês não têm nada a ver com isso, com os tempos e as estações. Por quê? Porque a igreja já estaria no céu quando Deus começasse a tratar com o povo judeu, o remanescente judeu que estaria na terra e iria se converter ao Messias durante uma grande tribulação, durante muito sofrimento, muita perseguição. E então aqui Paulo não sentiu necessidade também de escrever sobre os tempos e as estações. Primeiro porque os crentes em Cristo não seriam afetados por esses tempos e estações. Eles seriam levados para o céu antes de começar essa época, esses tempos e estações. Além disso, como eu já disse, os tempos e as estações fazem parte daquilo que os profetas do Antigo Testamento falavam, enquanto que o arrebatamento, sim, esse era uma novidade, e esse Paulo trata
como já tratou no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses e como trata também em 1 Coríntios no capítulo 15. Os discípulos do Senhor já sabiam, já tinham ouvido falar do dia do Senhor, mas eles não sabiam exatamente quando viria, né? Quando aconteceria isso. Mas para os salvos, isso não seria o problema. O problema seria para os perdidos, para os incrédulos. No Antigo Testamento, o termo Dia do Senhor é usado para descrever um período de julgamento, de trevas. A gente podia até dar um passeio por alguns versículos, por exemplo, Isaías 2, versículo 12, diz assim: porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo e soberbo e altivo, todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Então, certamente, isso não tem a ver com os salvos. No capítulo 13 também, de Isaías, ele fala do dia do Senhor, no versículo 9. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá com a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais caro do que o ouro fino de Ofir. Por isso farei estremecer os céus e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. E cada um será como a corça que foge e como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. E todo o que for achado será traspassado, e todo o que se unir a ele cairá a espada. E suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos. As suas casas serão saqueadas, as suas mulheres violadas. Então a gente vê aqui que não será refresco esse dia do Senhor. É todo um período aqui, né? Essas coisas não acontecerão num momento, mas vão acontecendo ao longo desse tempo, após o arrebatamento da igreja. É muito comum alguém chegar e falar assim: me mostra um versículo que prova que a igreja não passará pela grande tribulação. Ora, fica muito claro quando você percebe todo o contexto das coisas que irão acontecer aos que passarão pela grande tribulação. Aí você percebe que realmente os santos não estarão aqui. Nós vamos ver um pouco mais adiante isso. Também em Joel capítulo 2, versículo 1, diz assim: tocai trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. O povo grande e poderoso, do qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele, haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Aqui nos fala de dia de trevas e de escuridão, e nós vamos ver mais adiante, no versículo 4 de 1 Tessalonicenses 5, vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Então esse dia de trevas não é para o cristão, não é para o cristão, é para o mundo e para os judeus. É um dia em que Deus vai lutar contra os inimigos de Israel e punir esses inimigos de uma vez por todas. Em Sofonias também fala no dia do Senhor, no capítulo 3, versículo 8, diz assim: portanto esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reinos para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira,
porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo consenso. Então aqui, isso, como eu falei, não são coisas que vão acontecer num minuto. São coisas que irão ser espalhadas ao longo de todo um período que é chamado de Dia do Senhor, que começa depois do arrebatamento da igreja. O Dia do Senhor, como eu já disse, vai cobrir um período como se fossem de tempos e estações. Ele começa depois do arrebatamento e ele inclui esses eventos principais. A tribulação, ou seja, é o tempo da tribulação de Jacó, que estava previsto em Daniel, capítulo 9, versículo 27, que diz assim, ele, falando aqui do anticristo, né? Ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Também lá em Jeremias, capítulo 30, versículo 7, diz, porque aquele dia é grande, que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Esse tempo de angústia para Jacó é justamente o tempo da tribulação. Ele, porém, será salvo dela. E Jacó, quando ele fala Jacó aqui, ele está se referindo a Israel, mas não a todo Israel, mas apenas os que são fiéis. Os que irão se converter depois do arrebatamento, se converter ao Messias, aqueles que realmente estarão esperando pelo Messias. Esse tempo também é descrito em Mateus 24, do versículo 4 em diante, ele trata justamente desse período, né? Quando o Senhor fala que virão muitos em meu nome e enganarão a muitos. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Ouvireis de guerras, de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Veja que em Mateus 24, o Senhor não está falando com a igreja, especificamente, porque a igreja não existia. Ele está falando com discípulos judeus que representam naquele momento o remanescente de judeus fiéis que se levantará durante a grande tribulação. E aí, se você ler depois o capítulo 24 em diante, inclusive ele tem aquele versículo que muitos usam, né? Surgirão falsos profetas, enganarão a muitos, versículo 11. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aqui então vem aquele e fala assim, então, tá vendo? A salvação é por perseverança. É por perseverança, mas espera aí, filho. Aqui não está falando de salvação eterna. Aqui está falando de salvação da ordem de eventos que é descrita nesse capítulo 24. Nesse capítulo 24 de Mateus, que ele chama de princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. Mateus 24:10. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas será salvo, então, será salvo como? Ele vai para o céu? Não, ele será salvo da morte. Porque a gente entende isso, é só adiantando um pouco o texto, no versículo 22 fala assim, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então ele está falando de salvação da carne, do corpo. Então aqueles que perseverarem até o fim e permanecerem vivos em meio a tudo isso, entrarão no reino de 1000 anos de Cristo na terra. Aqui não está falando de ir para o céu, aqui está falando de um povo que vai habitar a terra durante os 1000 anos de reino de Cristo, reinado de Cristo.
esse tempo de tribulação, Paulo alerta contra os cristãos ficarem perturbados, né? Perturbados por pregadores, por pastores, por pessoas trazendo más notícias, querendo dizer que o crente vai passar por esse tempo. Então Paulo escreve em 2 Tessalonicenses, ele fala assim, que não vos movais facilmente de vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse já perto. E aqui na realidade, a tradução melhor é que o dia do Senhor estivesse já perto. Porque esse é o assunto que ele está falando, né? É sobre o dia do Senhor. Ok, então, nós já vimos aqui que a tribulação, o tempo de tribulação, que começa com o princípio das dores e depois entra na grande tribulação, virá sobre o mundo e sobre Israel, principalmente sobre os judeus, não tem nada a ver com a igreja. Em Malaquias, capítulo 4, diz assim, no versículo 1, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. E aí, em 2 Tessalonicenses, o que ele fala a respeito desse tempo, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7, ele fala assim, e a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Aí então vem o reino de 1000 anos de Cristo sobre a terra. E isso é falado em Joel, capítulo 3. Vai ser um reino de paz e prosperidade, né? E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto e os outeiros mandarão leite e todos os rios de Judá estarão cheios de águas e sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Voltando então, depois que passa esses 1000 anos do reino de Cristo, que é descrito em várias passagens do Antigo Testamento, nós vemos que vai acontecer com a terra, em 2 Pedro capítulo 3, que diz assim, no versículo 7, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. E depois em 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então tudo isso dentro daquele grande período dos tempos e estações a qual me referi, que é chamado também de Dia do Senhor, que é quando Deus vai intervir nas coisas dos homens. E não vai ter escapatória, trazendo juízo sobre os inimigos de Israel e sobre os apóstatas da nação de Israel, e libertando o seu povo através do estabelecimento do reino dele, que ele prometeu ao longo de todo o Antigo Testamento. Ele prometeu um reino de paz e prosperidade para o seu povo e de glória para si mesmo. Então, o apóstolo lembra que no versículo 2 de 1 Tessalonicenses 5,
porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O ladrão que vem à noite, ele vem sem aviso. É por isso que o dia do Senhor será assim, sem aviso. Quando disserem no versículo 3, a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Então repare que aqui ele divide o povo, né, as pessoas, em duas classes. Primeira, quando ele fala que o dia do Senhor virá como ladrão, ele diz no versículo 3, fala assim, pois que quando eles disserem, eles quem? Os incrédulos, a paz e segurança, então lhes sobrevirá, ou seja, sobrevirá a eles repentina destruição. Não tem nada a ver com a igreja aqui. Não tem nada a ver com a igreja. E de modo nenhum eles escaparão. Percebe? Mas aí ele muda a maneira de tratar, muda os pronomes aqui. Ele fala no versículo 4, mas vós, irmãos, vós já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Então não tem nada a ver conosco o dia que Cristo virá como ladrão. No versículo 5, ele continua com os pronomes, agora se dirigindo aos crentes, continua dirigindo aos crentes, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então repare que desde o princípio, nada desses terríveis acontecimentos cairá sobre a igreja ou sobre os santos da terra, ou sobre os santos cristãos, né, que estiverem na terra, porque eles terão sido tirados da terra antes que essas coisas comecem. Eles serão guardados no dia da tribulação que virá sobre toda a terra. Então não se desespere com pregações de falsos pastores, falsos pregadores, falsos profetas, que querem só aterrorizar. Por isso que Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, ele fala no versículo 2, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, quer por vídeo do YouTube. Ele poderia muito bem acrescentar isso, se já existisse o YouTube na época, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Então entenda que todo esse desespero que às vezes chegam para a gente em forma de vídeo, dizendo que o anticristo já está aí, dizendo que a internet é a besta, é a 666, é não sei o quê. Tudo isso é para perturbar. E Paulo fala, não vos perturbeis. É importante entender isso. Somente quem não tem uma esperança firmada, né, no Senhor, é que vai ficar esperando pela grande tribulação. O crente não espera pela grande tribulação. O crente espera pelo Senhor. O primeiro evento da agenda profética é o Senhor chamar a sua igreja. Esse é o primeiro evento. Depois engatilham-se os outros, se desenrolam os outros eventos. Mas antes desse evento não tem nada para acontecer. Nós, os que ficarmos vivos,
seremos arrebatados nos ares, como fala Paulo. Na linguagem que Paulo usa em 1 Tessalonicenses 4, ele se inclui, ele fala, nós os que ficarmos vivos, de modo nenhum pereceremos os que dormem. E aí então seremos arrebatados. Os mortos ressuscitarão e nós seremos arrebatados. Então, não tem nada para acontecer antes do arrebatamento. Aí quando a pessoa fala assim, me mostra um versículo. Eu estou há meia hora aqui falando de tantos trechos da Bíblia para mostrar que todos os eventos relacionados à grande tribulação serão para o mundo depois do arrebatamento, e a pessoa quer um versículo, mostra um versículo que diz que a igreja não passará pela tribulação. Mas vamos voltar um pouco, se bem que tem versículo, mas vamos voltar para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, né? Bom, o arrebatamento, ele é uma moeda de duas faces, né? Para os crentes, o arrebatamento traz salvação, traz ressurreição para os crentes que estiverem mortos e salvação para os crentes que estiverem vivos. Mas para o mundo, em geral, e principalmente os incrédulos, o arrebatamento é tiro de partida para a ira de Deus se manifestar contra esse mundo. O crente vai estar no céu, desfrutando de tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós, e o incrédulo vai vai roer um osso duro de roer aqui na terra, durante todo esse período. O versículo 9 já fecha, né, praticamente o assunto, quando ele fala que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E essa ira é a ira que está falando aqui, né? Que é o versículo Mateus 24, 21, que fala que haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então é bom pegar esse versículo aqui também, porque aparece às vezes as profetadas por aí, falam assim, a guerra é lá em Israel, agora já é a grande tribulação. Não, filho, a grande tribulação é uma grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo. Então inclua-se aí o dilúvio, inclua-se aí todas as guerras que aconteceram. Então a grande tribulação é algo incomparável, nunca teve tamanho sofrimento em todo o mundo como haverá nesse período da grande tribulação. Então não adianta querer comparar com qualquer coisa que aparece no jornal, luta lá no Oriente Médio, ou até se jogarem uma bomba atômica, não é. Segunda Guerra Mundial passou aí, todo mundo achava que era já a grande tribulação e não era. Porque tudo isso já aconteceu diversas vezes no mundo, trazendo muito sofrimento, mas nada semelhante ao que será realmente a grande tribulação. Eu entendo que durante a grande tribulação, o Senhor vai purificar, né, o seu povo, vai restar apenas aquilo que é realmente trigo, porque a palha ele vai jogar para queimar. Mas se você analisar o número de pessoas que nascem por hora nesse mundo, então continuarão nascendo pessoas. Continuarão nascendo pessoas, e muitos deles que nunca tiveram essa experiência de serem libertos pelo Senhor na grande tribulação. Então nascerão pessoas, essas pessoas crescerão. Pensa em 1000 anos, quanta gente nasce em 1000 anos? Nasce muita gente. Muita gente nasce em 1000 anos. Nesse tempo de 1000 anos, Satanás está preso. Então ele não pode tentar ninguém. Mas, acabando esse tempo, Satanás é solto. E aí isso responde àquela questão de onde Satanás vai conseguir um exército tão grande como ele irá conseguir para atacar a Cidade Santa, para atacar Israel, para atacar Jerusalém. Ele vai regimentar
entre esses que nunca conheceram o Senhor, apenas creram de boca para fora. Ficaram enrustidos todos esses 1000 anos, né? Muitos deles, todos esses 1000 anos. E aí então vai levantar esse grande exército que o Senhor vai destruir de uma tacada só. Ele vai, com a sua boca, com a espada da sua boca, esse exército será dizimado. E Satanás então será lançado no lago de fogo. Aquele que ficou preso 1000 anos, maquinando como é que ele ia fazer para combater os santos do Senhor, os santos terrenos do Senhor, ele não vai ter muito tempo não, porque logo em seguida ele já vai ser preso para sempre. Para sempre. Então eu creio sim que haverá muitos que vão atravessar o milênio enrustidos, sem se revelarem, sem tomarem posição pelo Senhor, mas tudo isso faz parte do plano de Deus, né? Tudo isso faz parte do plano do Senhor. Eu entendo assim, mesmo porque de toda essa população imensa que vai nascer durante os 1000 anos, aqueles que pecarem, e aí pecar não apenas de pensamento, né? Os que pecarem serão imediatamente mortos, porque o Senhor trará juízo a cada manhã. Então vão ser 1000 anos de justiça. Pensa num 1000 anos em que o rei é justo e é certeiro, não deixa escapar nenhum pecado, não deixa escapar nenhuma falta, e pecou, morreu. Mas é claro que aqueles que entraram no milênio serão pessoas realmente nascidas de novo, né? Não serão aqueles que nasceram sem terem conhecido a Cristo antes. Eu sei que tem irmãos que vão saber explicar muito melhor que eu, viu? Se você pedir para o Pisinato, para o Lemão, eles vão dar um show de bola. Eu realmente fico muito em cima do evangelismo, né? E nem sempre eu me lembro das coisas. Apesar de ter sido eu quem traduziu o livro Acontecimentos Proféticos, isso lá nos anos 90 ainda, a segunda edição do livro Acontecimentos Proféticos. Mas depois disso, a memória já vai apagando, e nem que eu enfio o dedo na tomada, não recarrega a memória. Na realidade, daquelas grávidas serão no tempo de tribulação. Mas eu estou falando daquelas que vão nascer depois que o Senhor já julgou as nações, depois que já passou o tempo da tribulação e começou o reino, com toda aquela pujança, né? Aqueles benefícios do reino, quando as pessoas não morrerão, as pessoas não... Mas então, depois que for estabelecido o reino, vai ser um outro tempo, uma outra circunstância, uma outra esfera de coisas. Não terá a ver com Mateus 24. Mateus 24 é realmente um tempo de sofrimento, um tempo de as grávidas sofrerem e os que estiverem fujam para os montes. Tem aquela descrição de Mateus 24 do tempo de 3 anos e meio da grande tribulação, depois que passaram os primeiros 3 anos e meio do princípio das dores, né? Então é isso. Bom, uma coisa que eu acredito é que o Senhor não vai deixar nenhum filho de crente aqui, né? A não ser que seja um filho teimoso, um filho que rejeitou, um filho que já estava na idade de tomar uma decisão e rejeitou a Cristo. Então, esse é incrédulo. Ele vai acordar de manhã e olhar, cadê o pai, cadê a mãe? Sumiram, o pai e a mãe sumiram. Aí a primeira coisa que ele vai fazer é correr, procurar onde está a carteira do pai. ele vai achar que agora ele vai ter uma vida boa, né? Mas isso falando dos que já estão na idade da razão para se converter, para tomar uma decisão por Cristo. Os pequenos, as crianças, esses vão junto, esses eu acredito que vão subir junto, mesmo porque, pelos exemplos que nós temos de Moisés saindo do Egito, ele não deixou nenhuma criança no Egito. O faraó insistiu, vão vocês
e deixa as crianças aqui no Egito. Fala, a gente sai, a gente vai todo mundo, vai a família inteira. E assim vai ser também quando sair daqui, quando os crentes saírem da terra, sairão com a família toda, família no sentido os que creem e os filhos que não têm ainda idade para decidir. Agora os outros serão contados como incrédulos e passarão pela grande tribulação e certamente morrerão na grande tribulação, serão julgados. Porque pensa assim, a grande tribulação inclui também o Senhor vir para julgar as nações. O Senhor vir para fazer aquela separação de bodes, ovelhas, lá de Mateus 25, quando ele pega os bodes e joga no fogo. E joga no fogo, porque são incrédulos. Eles ouviram o Evangelho, tiveram oportunidade e disseram não. Disseram não. Então é bom entender que não haverá, se alguém está ouvindo aqui, se algum jovem está me ouvindo aqui e está protelando, né, está adiando tomar uma decisão por Cristo, saiba que você pode acordar amanhã e seus pais não estarem na casa. Aí não adianta procurar, porque eles foram levados já estão na presença do Senhor. Então, se alguém aqui está ainda protelando, está adiando uma decisão por Cristo, isso é uma coisa muito séria, muito séria. É uma roleta russa, né? Você ficar esperando que não vai ter bala, não vai ter bala na agulha. Uma hora tem. Então, isso falando agora dos filhos incrédulos em famílias onde os pais são crentes, né? Os pais serão levados ao arrebatamento, os filhos ficarão aqui e serão convencidos a adorar o anticristo, a seguir o anticristo. Eles darão glórias ao anticristo, não a Cristo. E é muito fácil a gente... Eu assisto muito esses documentários sobre a Segunda Guerra Mundial. Aí você vê uma nação inteira protestante, protestantes, descendentes de Martinho Lutero, e segue, de repente aparece lá um Hitler, e os caras seguem cegamente o homem, como se fosse um Deus, como se fosse o Cristo que voltou, e seguiram, e fizeram barbaridades, fizeram horrores, condenaram, mataram muita gente, vizinhos acusavam os vizinhos de serem judeus e eram levados embora para o campo de concentração para morrerem. Então você vê como é que pode uma nação rica, uma nação poderosa, uma nação de pessoas inteligentes, de pessoas cultas, de pessoas protestantes, como é que pode toda uma nação cair no engano de Satanás e seguirem aquele homem, saudarem aquele homem como se fosse um Messias? Como que pode? Pode. Muito fácil, acontece. Então não se iluda. A qualquer momento o mundo pode virar de cabeça para baixo e o que a gente achava que não aconteceria mais, né, como foi a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto dos judeus também, tudo, de repente volta tudo. Eu tinha uma professora que falava assim, nós estudamos história para conhecer o passado, entender o presente e evitar que aconteçam as mesmas coisas no futuro. Era alguma coisa assim que ela falava. Coitada dessa professora, ela deve estar se virando no túmulo lá, porque não é assim que funciona o mundo. O mundo não aprende, o mundo repete as mesmas coisas, os mesmos erros. Então vai haver sim uma grande tribulação, vai haver sim um homem poderoso, energizado pelo diabo, que irá atrair multidões após ele. E muitos seguirão a ele. Os filhos dos incrédulos serão incrédulos. E como eles ouviram o evangelho em casa, eles estão numa situação pior até do que aqueles que nunca escutaram e poderão ser as ovelhas da história lá de Mateus 25. Porque em Mateus 25 você tem 3 classes de pessoas. Você tem os bodes,
que efetivamente são aqueles que não creem e são inimigos de Cristo, inimigos dos cristãos. Você tem as ovelhas, que serão aqueles que darão abrigo ao pequenino rebanho, que a terceira classe de pessoas é o pequenino rebanho do Senhor, que são os judeus que se converterão ao Messias nesse tempo. Então eles se converterão ao Messias, serão protegidos pelas ovelhas, enquanto que os bodes serão os carrascos, os perseguidores e também os que já escutaram o Evangelho e não creram. Por isso Deus enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Então vai ser impossível, uma pessoa que já ouviu o Evangelho, quando o anticristo aparecer, vai ser impossível ela não acreditar no anticristo. Porque Deus vai enviar a operação do erro. Deus vai fazer com que creia na mentira. Percebe? É uma coisa que já aconteceu antes no Antigo Testamento. Nós vemos que já aconteceu de o Senhor forçar pessoas a crerem na mentira, levantando um espírito de engano para enganar as pessoas. Não me lembro agora a passagem, mas já aconteceu no Antigo Testamento. Então vai acontecer de novo isso. O Senhor vai forçar os que rejeitaram a Cristo, vai forçá-los a crer na mentira do diabo, na mentira do anticristo. Bom, acho que já teve bastante comida para o pensamento, né? Como em inglês fala, food for the thought. Você tem bastante coisa para pensar, bastante alimento para mastigar, para digerir. Mas nós vamos continuar falando sobre isso nas próximas, né? Porque o capítulo continua, depois entramos em segunda Tessalonicenses, então vai ter ainda bastante. Anotem perguntas, né, que vocês tiverem dúvidas, aí a gente tenta responder nas próximas. Visite respondi.com.br, também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.